Seguimos em frente agora no nosso estudo de Halachá para Birkot HaShachar. Birkot HaShachar é aquela lista de brachot que se costuma fazer todo dia de manhã. Essas brachot também aparecem nessa ordem, nesse formato, na Gemara Masechet Brachot no Daf Samech. A Gemara fala que quando a pessoa ouvir um galo cantando, ele deve fazer a brachá de Anoten Naservi Binah Leavchin Beinam Veilaila. Quando ele se veste, ele deve fazer a brachá de Malbish Arumim, que a Kadosh Baruch Hu veste aqueles que estão sem roupa. E assim a Gemara vai falando que quando as coisas vão acontecendo com a pessoa, ele deve fazer a brachá específica que é conectada àquele acontecimento. Daqui, conclui o Rambam que o motivo que a gente faz essas brachot, Birkot HaShachar, o motivo delas é porque a gente teve proveito. A gente vestiu uma roupa, devemos fazer Malbish Arumim. A gente pôs o pé no chão, Rokar Etzalamayim. É a brachá que fala que a Kadosh Baruch Hu mantém a terra firme em cima da água. Ou seja, fala o Rambam, todas essas brachot dependem realmente se eu tive proveito daquilo ou não. Portanto, alguém que não ouviu um galo cantando, ele não pode fazer a brachá, Anoten Naservi Binah Leavchin Beinam Veilaila, que a Kadosh Baruch Hu dá a capacidade para o galo de discernir entre a noite e o dia. Se a pessoa dormiu de roupa, ele não vestiu uma roupa nova de manhã cedo, ele não pode fazer Malbish Arumim. Se alguém não saiu da cama, ele não pode fazer a brachá de Rokar Etzalamayim. Ou seja, fala o Rambam, cada brachá e brachá só pode ser feita se eu tive proveito na prática. Porém, o Ran discorda do Rambam. O Ran diz que não. Essas brachot não foram feitas como brachot chamadas de Birkot HaNe'enim. Se eu tive proveito, eu faço a brachá. Igual comida, por exemplo. Só posso fazer uma brachá de Borei Priaetz, se eu comer uma fruta. Só posso fazer Borei Minei Mezunot, se eu comer algo como um wafer. Essas brachot de Birkot HaShachar, fala o Ran, elas não são definidas como Birkot HaNe'enim. Brachot feitas por algum proveito. Elas são Birkot HaShvach. São brachot feitas como louvor. Nós estamos louvando a Kadosh Baruch Hu pelo modo como ele construiu o mundo. Minhagó shel olam. O nosso mundo foi construído dessa forma, em que a pessoa consegue andar no chão, que a pessoa consegue se levantar, que a pessoa consegue ver. Várias brachot, vários assuntos que formam o mundo, são características da criação, e nós agradecemos, nós louvamos a Kadosh Baruch Hu por essas características. Por isso, fala o Ran que mesmo que a pessoa não passou por essa situação específica, ele deve fazer a brachá. Ou seja, de acordo com o Rambam, as Birkot HaShachar, as brachot feitas de manhã são Birkot HaNe'enim, brachot que a gente tem que ter proveito para poder fazer a brachá. De acordo com o Ran, as Birkot HaShachar, as brachot feitas de manhã são Birkot HaShvach, são brachot de louvores, no qual a gente louva a Kadosh Baruch Hu pelo modo como ele criou o mundo. Portanto, mesmo que eu não passei por essa situação, eu posso fazer a brachá. Portanto, um cego pode fazer a brachá de Pokei HaChevrim, que abre os olhos das pessoas. Mesmo que ele próprio, particularmente, não vivencie isso, ele pode fazer a brachá, porque a brachá está falando sobre a formação geral do mundo, sobre a criação. Na Halachá, o Shulchan Aruch realmente escreve como o Rambam, que só pode fazer as Birkot HaShachar alguém que passou por aquela situação e teve esse proveito. Porém, os outros poskim, assim traz o Mishnah Berurah, e realmente também assim traz o Yalkut Yosef, que entre os Faradim, que geralmente seguem o Shulchan Aruch, o costume é de que as brachot de Birkot HaShachar são feitas em qualquer situação, tendo a pessoa tido proveito ou não tido proveito, deve-se fazer a brachá normalmente. Por isso, todas as brachot de Birkot HaShachar, mesmo que a pessoa não passou por aquela situação, ela deve fazer normalmente. Esse é o costume tanto de Ashkenazim quanto de Sfaradim. Até que horas se pode fazer Birkot HaShachar? A priori, alguns poskim conectam essas brachot feitas de manhã, de Birkot HaShachar, com a Tfilah de Shacharit. Até pelo nome, a gente vê que ela é chamada de Birkot HaShachar, as brachot da manhã, que a gente costuma fazer ao amanhã cedo. Então, alguns poskim, alguns legisladores conectam Birkot HaShachar com Shacharit. Portanto, consequentemente, do mesmo jeito que Shacharit, a priori, deve se rezar até a 4h do dia, a partir do amanhecer, assim também Birkot HaShachar devem ser feitas até a 4h do dia. Então, se amanheceu, por exemplo, às 6 da manhã, e vai escurecer às 6 da noite, certo? 12 horas de dia, deve-se fazer Birkot HaShachar até às 10 da manhã. Porém, igual Shacharit, caso a pessoa atrasou e não conseguir rezar até a 4h do dia, pode-se rezar até o horário chamado de Chatzot, que é o meio do dia, certo? Qualquer calendário judaico, você tem lá os horários do dia, tem o fim do horário de Shacharit,
o fim, o momento exato de Hatzot, que é exatamente o meio do dia, pode procurar em qualquer calendário, tem os dias, tem os horários de acordo com o dia. Então, Birkot HaShachar também, o ideal é que a pessoa faça até a 4ª, se demorou, pelo menos até Hatzot. Porém, caso a pessoa tenha acordado 1 da tarde, ou por algum motivo ele não pôde fazer Birkot HaShachar, a halakha é que pode se fazer essas brachot o dia inteiro. Porque não é necessariamente ligado à Tfilah de Shacharit. A gente está agradecendo de forma geral a criação do mundo, o modo como o mundo foi formado, então não está ligado exatamente com a Tfilah de Shacharit, por isso, em alguma situação em que a pessoa não conseguiu fazer essas brachot cedo, ele pode fazer durante o dia inteiro. Só que tem algumas brachot que, caso a pessoa já tenha feito a Tfilah de Shacharit, ele não vai poder fazer essas brachot. São essas Netilat Yadayim, como a gente viu, Netilat Yadayim, a gente faz a brachá baseado no que o Rosh diz, que as brachot de Netilat Yadayim, elas são uma preparação para Tfilah. Então, se a pessoa já fez Shacharit, ele não vai poder fazer a brachá de Netilat Yadayim. Elokai Neshama. Elokai Neshama é uma brachá na qual a gente agradece a alma. A gente agradece a Kadosh Baruch Hu por ter nos dado uma Neshama, uma alma, de manhã cedo. E no meio da Tfilah de Shacharit, a gente faz uma brachá chamada Mechayeh Metim, que a Kadosh Baruch Hu revive os mortos. E parte desses mortos são realmente, Leatid Lavó, no futuro, a Kadosh Baruch Hu vai dar vida para os mortos, mas parte das pessoas são consideradas mortos, são todas as pessoas que estão dormindo e acordaram de manhã. Então, de certa forma, a gente já agradeceu pela volta da Neshama, então não se pode fazer Elokai Neshama. E as brachot chamadas de Birkot Torah, que a gente vai ver mais para frente, essas brachot sobre o estudo de Torá também não pode ser feito, porque uma das brachot do Kriyat Shema, a Havat Olam, ela também trata da Torá, do recebimento da Torá. Então a gente já agradeceu lá pelo estudo da Torá, por isso essa brachá não vai poder ser feita depois de Shacharit. Ou seja, deve se fazer antes de Shacharit, o mais cedo possível. Mas se a pessoa perder o horário, pode fazer o dia inteiro. Porém, se ele já fez a Tfilah de Shacharit, ele não vai poder fazer a brachá de Netilat Yadayim, a brachá de Elokai Neshama e Birkot HaTorah. Por isso, alguém que está atrasado, demorou para o minyan, ele chegou atrasado na sinagoga, ele não tem tempo de fazer todas as Birkot HaShachar, pelo menos faz essas 3 para você não perder. Esse é o até quando pode se fazer. As Birkot HaShachar é importante notar que elas têm uma ordem a ser seguida, e tem que tomar muito cuidado para não inverter a ordem, porque tem brachot que elas se completam, na verdade. Então, se a pessoa perder a ordem, ele pode acabar perdendo a oportunidade de fazer uma brachá. Por exemplo, uma das brachot que a gente faz é a capacidade de se mexer. Outra brachá que a gente faz é a capacidade de levantar. Matir Asurim, que a Kadosh Baruch Hu, ele liberta os presos não é o cara que está na prisão, os presos é alguém que não conseguia se mexer à noite, não tinha controle do corpo, e agora se agradece que você pode se mexer, você tem controle. E Zokef Kefufim é uma brachá sobre levantar. Na ordem, primeiro a gente faz Matir Asurim, a capacidade de se mexer, depois Zokef Kefufim, a capacidade de levantar. Porém, se eu invertir a ordem, se eu fiz antes a brachá de Zokef Kefufim, se eu já falei, já agradeci a Kadosh Baruch Hu por ter me dado a oportunidade de levantar essa capacidade, automaticamente isso engloba a capacidade de se mexer. Se eu me levanto, eu não só me levanto, como eu também me mexo. Então eu perdi a brachá. Por isso a ordem das brachot é extremamente importante. Última questão ligada a Birkot HaShachar, tem situações em que, por exemplo, eu passei a noite inteira acordado. Na noite de Shavuot, por algum motivo eu não dormi a noite inteira. Será que eu posso fazer Birkot HaShachar de novo ou não? Porque, embora já seja um novo dia, eu, na verdade, não dormi, então eu estou continuando o dia anterior. Então, aqui os poskim escrevem que, de qualquer forma, é permitido fazer as brachot de Birkot HaShachar. Por quê? Porque a gente está agradecendo o funcionamento do mundo, e quando amanhece, é um dia novo. Embora eu, particularmente, não tenha dormido, eu não estou fazendo uma brachá específica para mim. Porém, tem 2 brachot que elas dizem explicitamente sobre o acordar. A brachá de Elokai Neshama, que é a volta da alma da pessoa após estar dormindo, e a última brachá de Birkot HaShachar, que chama Ama'avir Sheina Me'enai Utnuma Me'afafai. A gente agradece a Kadosh Baruch Hu que ele tirou o cansaço e o sono dos meus olhos. Ou seja, essas 2 brachot são intrinsecamente ligadas com o acordar. A volta da Neshama para quem estava dormindo e tirar o cansaço e o sono dos olhos para quem estava dormindo, para quem estava Be'Sheina. Por isso, essas 2 brachot, o ideal é que se ouça de outra pessoa. Já que você próprio não pode fazer a brachá por ter estado acordado a noite inteira, o ideal é que você ouça de alguém que vai fazer Birkot HaShachar. Então, você passou a noite acordado,
e você vai chegar na sinagoga de manhã, ou você vai rezar em casa, pede para uma das pessoas da casa ou para alguém da sinagoga fazer essas brachot e você responde amém, e a brachá vale também para você. Porém, se a pessoa não tem como fazer isso, não tem ninguém para fazer a brachá por ele, ele realmente está lá sozinho, outra pessoa não pode fazer a brachá, ele não tem como responder amém para a brachá de alguém, ou todo mundo que já na sinagoga já fez, é possível fazer as brachot normalmente, porque, de novo, elas estão falando de forma geral do funcionamento do mundo. Então, mesmo eu particularmente não dormi, de forma geral, a Kadosh Baruch Hu mandou a Neshama de volta para cada um e acordou as pessoas e tirou o sono, então eu posso fazer. Existe um costume entre os Ashkenazim de fazer essas duas brachot, sem Shem o Malchut. Ou seja, não se fala o nome de Akadosh Baruch Hu nessas brachot, certo? Se fala Baruch, Amavir Shena Meenai Yotenuam faz sem o Atar, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, sem essa parte. Esse é um costume dos Ashkenazim, parte dos Ashkenazim, mas a maioria realmente costuma fazer essas brachot normalmente. Ou seja, vamos concluir agora, Birkot HaShachar. Elas devem ser feitas em qualquer situação, mesmo que a pessoa não passou por um caso específico, mesmo um cego faz a brachá de Pokei HaHevrim, deve-se fazer de qualquer jeito, porque são brachot que falam sobre a formação e a criação do mundo. A gente agradece a Kadosh Baruch Hu por ter criado o mundo dessa forma. Deve-se fazer as brachot logo de manhã cedo, o mais cedo possível, até a 4h do dia, até Chatzot, a metade do dia. Caso a pessoa perdeu, pode fazer ela o dia inteiro. Porém, se já fez a Tfilat de Shacharit, ele perde 3 brachot. A brachá de Netilat Yadayim, a brachá de Elokai Neshama e Birkot HaTorah. Caso a pessoa passou a noite inteira acordado, tem 2 brachot que ele deve ouvir de alguém, porém, se ele não ouviu, ele pode fazer ele mesmo, que é a brachá de Elokai Neshama e a brachá de Amavir Shena Meenai Utenuma Me'afafá. Isso são Birkot HaShachar. Parte de Birkot HaShachar tem também Birkot HaTorah, as brachot feitas sobre o estudo de Torá, que a gente vai ver, Bezat Hashem, na continuação. Tchau, tchau, até mais.